seconds. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferreira, estamos aqui para mais uma aula de agentes químicos. Essa é a nossa aula de número 2. Bom, só para não esquecer, essa aula é feita para você que busca um pouco mais de conhecimento ou que já está formado, mas que queira abranger um pouquinho ou recapitular alguma coisa que passou. Você que está aí estudando, né, o estudante na área de segurança do trabalho, seja ele técnico, seja ele de engenharia, sejam bem-vindos todos. E aqueles também que queiram, né, de uma forma ou de outra, abranger conhecimento, mesmo que não seja para trabalhar nesta área, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos na segunda aula. Então, só para recapitular também, quem quiser entrar em contato com o Antônio, através do e-mail, segurançaergonomia@gmail.com, o LinkedIn para conhecer um pouco do Antônio na parte profissional, na sua vida laboral, o seu histórico de vida de trabalho aí, www.linkedin.com/in/Antônio Carlos-Ferri-HSE-ERG. E também, para quem quiser conhecer um pouquinho do Antônio, do lado pessoal, apesar de eu não utilizar tanto, né, é o Instagram Antônio Carlos Oficial. Só para recapitular, a nossa aula de número 1, nós fizemos uma introdução aos agentes químicos, falamos do sistema respiratório, que era ar respirável, as vias de penetração dos tóxicos no organismo, só para recapitular, e a classificação dos agentes químicos entre líquidos, sólidos e gasosos, aerodispersóides e também os gases e vapores, né? Tá bom, pessoal? E então vamos lá na nossa aula de hoje, na programação da aula 2, nós iremos trabalhar fatores de risco dos contaminantes, iremos trabalhar um pouquinho vendo tudo aquilo que causa quais são os tipos, né, de contaminantes que a gente tem, os irritantes, os alergênicos, entre outros, riscos químicos que se referente aos limites de tolerância, vamos ver um pouquinho hoje, porque isso não se encerra na aula de hoje, adaptação dos limites de tolerância, né, porque alguns limites de tolerâncias, ou a maioria deles, vieram principalmente da CGIH americana e foram feitas adaptações para a nossa realidade, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Fatores de risco dos contaminantes químicos. Para avaliar o potencial tóxico das substâncias químicas, alguns fatores a gente leva em consideração, tá bom? Então, não é apenas chegar lá e achar que existe aqui um produto tóxico, então a gente acha que aquilo lá é só. Não, a gente tem que entender o que leva esse agente, esse contaminante, a ser agressivo à saúde do trabalhador. E para isso a gente precisa de analisar alguns fatores, ou a gente leva em consideração alguns fatores. Entre eles, né, nós podemos falar da concentração. Então, quanto maior a concentração, maiores serão os efeitos nocivos, né, sobre o organismo humano. Né? Por esse motivo, se torna muito importante dimensionar corretamente os métodos de amostragem, principalmente na escolha dos equipamentos de medição envolvidos que devem ser adequados e precisos. Então, a concentração, se a gente pegar lá a NR15, ela fala lá, quando ela fala de limites de tolerância, aquela coisa toda, ela fala que para estabelecer, para determinar a insalubridade, o grau de insalubridade, algumas coisas, entre outras coisas, né, precisa de trabalhar o seguinte, alguns fatores. Entre eles, a concentração, quantidade, né, de contaminante que está suspenso no ar, ou quanto fica, qual a quantidade disso que está no ar. Imagina um fumo metálico, né, uma solda, quanto tem de fumo, quanto tem de agressividade, o quanto tem, por exemplo, no meio desse fumo tem vários componentes, entre eles cádmio, chumbo, silício, manganês, quanto que tem de cada um desses contaminantes nesse fumo. Então se faz preciso, isso aí é o que a gente chama de concentração. Para agentes químicos é concentração, para agentes físicos é intensidade. Então, concentração é quantidade, intensidade é tamanho, né? Quão intenso é. Para nós estamos trabalhando agente químico, é a concentração. Concentração tem que ver a quantidade que está no ar. Também um outro fator que envolve e que diz o quão tóxico pode ser um determinado agente de risco químico é a frequência respiratória, né? A frequência respiratória e capacidade pulmonar de cada um. A frequência é o quanto eu respiro, e a capacidade pulmonar é quanto que ele tem de condição, capacidade de absorver esse ar. Então, quanto mais entra ar na nossa
pelas nossas vias aéreas chegando ao pulmão, maior quantidade de oxigênio, mas também vai ser a maior quantidade de contaminante que está suspenso no ar. Então a gente tem que olhar a concentração, que é a quantidade, e a frequência que cada um respira, que cada trabalhador. Por quê? Cada um é diferente, não somos iguais. Ninguém é igual. Se você pegar uma amostra aí de 10 trabalhadores de solda na sequência, fazendo a mesma atividade, soldando a mesma coisa, trabalhando ao mesmo tempo todos os dias, você pode prestar atenção no próprio respirador de cada um, naquela mascarinha respiratória, né? Ou as azuisinhas, aquelas dobráveis, né? Ou aquelas conchinhas, brinquinhas, né? De variadas marcas aí. Você pode perceber. E um pode ficar mais sujo, mais desgastado, mais saturada, a máscara respiratória de um determinado trabalhador, do outro não fica tanto, é por causa da frequência respiratória de cada um. É a particularidade que cada um tem. Então essa frequência respiratória e capacidade pulmonar representa a quantidade de ar inalado pelo trabalhador durante a jornada de trabalho. Quanto maior a capacidade, maior será a absorção de agente químico, que a gente disse. Quanto maior ele inalar o ar, mais ar ele inalar, maior vai ser a probabilidade desse indivíduo também aspirar ou respirar um contaminante que vem junto com esse ar, com esse oxigênio. Tá bom? Então são as duas que a gente trabalhou até agora. Concentração, quantidade e frequência é o quanto ele recebe, quanto ele respira desse ar, né? E quanto maior ele respirar, mais contaminante também ele vai absorver ou inalar. E a outra situação é sensibilidade individual. Como eu já disse no slide anterior, nós não somos iguais, somos todos diferentes. Né? Os trabalhadores também, nos seus ambientes de trabalho, eles também têm as suas particularidades, a sensibilidade individual. Um pode ser mais sensível do que o outro. E aí, a gente tem que ter o feeling, né? A expertise para tentar identificar quais são esses. Né? Então, sensibilidade individual. O nível de resistência varia de indivíduo para indivíduo. Não é? Por quê? Cada um, particularidade, como eu disse. Portanto, um trabalhador pode apresentar características, né, pessoais que podem levá-lo a sofrer efeitos da exposição a esse contaminante no trabalho, de forma bastante particular, mesmo com exposições abaixo dos valores estabelecidos nos limites. Então, mesmo que às vezes os limites de tolerância estejam abaixo, esse trabalhador ele pode reclamar. Como que a gente sabe? A gente acaba vendo o jeito, respiração muito ofegante, e às vezes também a gente vê pela saturação muito rápida do respirador e ele fala assim, não estou conseguindo respirar, está ruim. Isso a gente tem que ter o fim em identificar e não achar que é frescura, né? Tem muito técnico, muito profissional da área de segurança que fala que é frescura da pessoa, do trabalhador, e não é. É a sensibilidade dele. Então a gente tem que ter esse feeling para tentar tirar depois esse trabalhador aqui, para não deixar ele doente. Não é verdade? E então, sensibilidade individual é a particularidade que cada um tem, né? Pode ser até um problema, alguma coisa hereditária. Ele não é doente, mas ele tem uma hereditariedade que torna ele sensível a determinados agentes. Então, é isso que a gente tem que ter esse feeling, né? E essas coisas, muitas vezes, a gente não descobre, não é descoberta. E nos exames de contratação, e aí fica complicado. E mesmo assim, de repente, ele é um ótimo profissional que a gente precisa ter uma atenção e ajudá-lo no desenvolvimento de suas atividades. Outra consideração fator que a gente leva em consideração é a toxicidade de cada agente, né? Então, cada agente, se a gente pegar gases ácidos, os fumos metálicos, cada um tem suas... Cada agente desses que eu falei tem particularidades, né? Então cada um pode ser mais causar mais alergias, outro pode ser cancerígeno, outro pode ser causar outros fatores ruins. Então essa é a toxicidade. Então a toxicidade é o potencial tóxico da substância no organismo. A atenção redobrada deve ser dedicada àquelas substâncias que tem potencial tóxico mais elevado. Normalmente limite de tolerância, né, um valor pequeno, pois podem causar grandes efeitos nocivos mesmo em baixíssimas concentrações. Tem alguns limites de tolerância, por exemplo, o ácido clorídrico, ele tem um limite de tolerância muito pequeno. Então a gente tem que tomar o valor de limite de tolerância muito pequeno. Esses, a gente tem que tomar atenção especial. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso expor o trabalhador a uma situação ruim, ou de risco.
E às vezes, mesmo que esteja bem abaixo do limite de tolerância, ele ainda pode causar danos sérios, principalmente se tiver com uma pessoa que tenha sensibilidade individual. Então, a toxicidade é a capacidade desse agente causar mal no organismo das pessoas. Então, a gente tem que ter um feeling, uma atenção quando a gente analisa cada um destes, porque aí é que está a situação da gente trabalhar algumas situações aí para não deixar o trabalhador ficar doente. Tá bom? E aí, nós temos uma outra consideração, um outro fator que a gente leva em consideração é o tempo de exposição. Não é verdade? Como eu disse para vocês, o tempo de exposição é o tempo que ele fica naquele determinado ambiente que tem aquela determinada concentração. Então, quanto maior a concentração, menor tem que ser o tempo de exposição, né? E aí não é tão difícil de entender. Maior a concentração, menor o tempo. Menor o tempo, maior a concentração. Ou maior o tempo, eu tenho que diminuir a concentração. Então é assim que a gente tem que trabalhar. Então, o tempo de exposição é o tempo em que o organismo exposto ao contaminante, entendeu? É o tempo que o organismo fica exposto ao contaminante. No dimensionamento da exposição do trabalhador, só para vocês entenderem, devemos considerar todas as situações que constituem o ciclo de trabalho e de exposição. Então, tudo aquilo que ele faz durante a jornada dele tem que levar em consideração. Ele vai ao banheiro, tem que levar em consideração quantas vezes ele, em média, o trabalhador vai ao banheiro. 4 vezes. Então, cada vez que ele vai é 10 minutos. Então, aí a gente já tira 40 minutos. Isso a gente vai ver também depois nas nossas aulas de amostragem, técnicas de amostragem para fazer as avaliações quantitativas, que vai ser tema para outras aulas. E também, para assegurar que a amostragem é verdadeiramente representativa daquela exposição. Então, é para isso que a gente faz. Então, lá, só para vocês não se perderem, então, conforme disposto lá o conceito da NR15, né, norma regulamentadora NR15, o item 15.1.5, entende-se por limite de tolerância para fins dessa norma a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza ou tempo de exposição. Então, é por isso que está até grifado concentração, porque a concentração está levando em conta os agentes químicos, tempo de exposição e a natureza. Então, são os três que a gente leva para caracterizar o limite de tolerância, que vai dar a base para o quê? Para a gente estipular a questão da insalubridade, que também é tema para outras aulas, não é para esta agora. Tá ok, pessoal? Então é só para vocês não se perderem. E os riscos químicos, né, no limite de tolerância, no Brasil, esses limites de tolerância para agentes químicos são estabelecidos lá na NR15, né, principalmente em seu anexo 11, que tem todos os valores lá. A gente tem o anexo 12, que fala de poeiras minerais, que também é importante, mas precisa fazer várias contas, que a gente vai ver um pouquinho brevemente aqui também, porque não vai ser foco da nossa aula central essa questão, mas é só para vocês entenderem. E quando a gente fala de limite de tolerância, então, lá no anexo 11, então, como foi dito, esses LTs são baseados em valores da Threshold Limit Value, TLV, né, da CGH 2010, com modificação para a jornada de trabalho, né, da época. Então, em 1978, ano da publicação da norma. Então, só de 48 horas semanais. Fazer um adendozinho aqui, uma paralisação aqui, só para vocês entenderem. A nossa NR15, ela foi elaborada, o anexo a NR15, ela foi elaborada, principalmente os limites de tolerância, eles foram embasados ou embasados em cima do que dizia a CGIH, dizia que o limite de tolerância está em 78, já fazendo as modificações necessárias para o Brasil, não é? Porque era 48 horas, aí passou um pouquinho, agora somos 44, né? Então ela foi feita essas modificações para adaptar para a nossa realidade aqui no Brasil. Através de amostragens e inspeções realizadas nos ambientes ocupacionais, analisa-se o comportamento das concentrações ao longo do tempo, ao longo da jornada de trabalho, né, estimando-se um valor médio. Se esse estiver acima do limite de tolerância, que consta na NR15, considerar-se-á, né, aí a gente considera excedido. E se considerar excedido, o trabalhador tem direito aí aos adicionais de insalubridade, entre outros, que poderá ele pleitear. Com isso,
quando os valores de limite de tolerância são ultrapassados, temos caracterização de uma atividade operacional insalubre, como eu já disse. Então, lá na NR15, né, apresenta ao profissional de segurança um quadro, né, com uma listagem de agentes químicos cuja a insalubridade é verificada por ultrapassar os limites de tolerância, válido por absorção pelas vias respiratórias, englobando gases, vapores, negro de fumo, entre outros. Aí, para exemplo, nós temos aí dois agentes, né, o ácido clorídrico e o ácido cianídrico e o ácido clorídrico. Só para vocês terem entender um pouquinho o que diz lá na anexo 11 da NR15, no quadro lá 2 da NR, ele diz o seguinte lá, ó. Então, para o ácido cianídrico, ele não tem valor teto, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele é um produto, um agente fácil de ser absorvido pela pele. Então, quando se tem esse sinal de mais nessa coluna para esses agentes, a gente tem que ter uma atenção especial também pela proteção do trabalhador no contato dermal. É lógico que o ideal é que todos os agentes químicos a gente tenha proteção do trabalhador na parte dermal, ou quando a gente não consegue eliminá-lo, a gente vai lá trabalhar com essa questão dos EPIs, que a gente vai ver também mais para frente, essa aula de proteção. Mas aí tem os limites de tolerância para 48 horas semanais em ppm e miligramas por metros cúbicos, e o grau de insalubridade desses agentes. Para esses dois aí, o grau máximo, ou seja, 40% do salário mínimo da região. Né? E o ácido clorídrico, se vocês prestarem atenção, ele tem um sinal de mais ou de positivo na coluna valor teto. Né? Isso também quer dizer que ele também tem uma outra questão que a gente tem que analisar quando se trata de limite de tolerância, né? Que é quando a gente faz aquelas 10 medições, instantâneas, somas, se a gente conseguir uma com maior do que o limite de tolerância nessas 10 em qualquer momento das amostragens, a gente já tem que entrar com medida de proteção, por risco de deixar o trabalhador doente, entre outras coisas, tá bom? E o grau de insalubridade para esse agente, o ácido clorídrico, também é máximo, 40% incidente em cima do salário mínimo da região. Se a gente colocar, daí um pouco mais de R$400 por mês para o trabalhador pagar para o cara ficar doente, fica complicado. Bom, então a NR15 também estabelece tipos de limites de tolerância para agentes químicos. Né? Tem aquele que a gente já viu, que se trata de limite de tolerância, é aquele que determinada concentração e a natureza do agente e tempo de exposição vai ser caracterizado a insalubridade. Porém, tem outras formas também de a gente caracterizar para determinados agentes. Então, o LT, média ponderada com valor máximo. Né? O que é isso daí? É quando a gente faz 10 medições, vamos imaginar que a gente fez 10 avaliações instantâneas ou medições instantâneas, e das 10 a gente teve lá, sei lá, para o ácido cianídrico aí, nós tivemos 10 medições. Então aqui vamos colocar aqui, a primeira foi 10, segunda 8, a terceira 10 de novo, 11, 9 de novo, 10, 11, 7 e 10 de novo. Na média ponderada, a gente soma-se as 10 medições. Então aí nós temos 10 medições. Então se a gente for fazer uma soma aí, vamos fazer uma conta bem rápida. 18, 28, 39, 48, 57, 67, 78, 85, 95. 95 dividido por 10, 9,5. Então, para esse a gente estaria acima do limite de tolerância, porque ultrapassou o nosso limite, que é em ppm aqui, vamos colocar como se fosse em ppm, 8, e mesmo que fosse miligramas por metros cúbicos, 9, deu 9,5. Claramente, excedido esse tempo, a gente teria que entrar com medidas de proteção, porque já ultrapassou o limite de tolerância média ponderada. A gente está falando de média ponderada. Mas existe outro valor teto, substância que tem limite
limite média ponderada e que tem um valor que não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Vamos imaginar então que nós estamos fazendo média ponderada e é esse valor teto aqui. Vamos imaginar agora mudar um pouquinho e fazer outros cálculos. Vamos imaginar então que para esse agente aqui, na verdade, nós teríamos aqui, por exemplo, 4, fizemos uma avaliação, deu 4. Na segunda, 3, tudo certinho. Depois, 15 minutos depois, que é o tempo em que a gente faz as medições, a gente faria uma outra e deu 5. Pararíamos por aqui? Não. Valor teto é quando em algum momento da jornada ultrapassa o limite de tolerância. Opa, então aqui a gente já pararia. Pararia sim, olha. Então a gente não precisaria nem de medir mais. A gente ia aqui entrar com uma medida de controle, ou se a gente deixasse aqui, é risco grave para o trabalhador ficar doente. Então isso é valor teto, só para vocês entenderem a diferença. Se eu não ultrapassasse em nenhum momento aqui, fosse, por exemplo, mudasse aqui para 4 de novo, eu continuaria, fazia a quarta avaliação, faria a quinta, faria a sexta e assim por diante. Se eu não encontrasse nenhum valor a mais maior do que o limite de tolerância, eu continuaria fazendo as 10 avaliações nesse período na jornada de trabalho. Agora, se eu encontrasse aqui, por exemplo, fosse aqui que eu tivesse encontrado, eu já pararia. Vamos imaginar que aqui fosse 5, eu já pararia. Então, só para vocês entenderem as diferenças das duas. Nós vamos trabalhar mais para frente isso aí de novo. Então, se a gente ler o quadro acima, a gente percebe que existe uma sinalização de forma positiva. Isso indica que, no caso do ácido cianídrico, esse pode ser absorvido também pela pele, sendo exigidos equipamentos de proteção individual para as mãos, como luvas, entre outros. O que a gente viu aí, O que a gente viu. E a NR15 também, no anexo 12, que representa o limite de tolerância para poeiras minerais, tais como asbesto, que é o amianto, que é derivado do amianto. Também temos a sílica cristalizada, manganês e seus compostos. E por fim, há o anexo 13, que fala que a caracterização da exposição insalubre é por inspeção no local de trabalho para os seguintes agentes químicos: arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforo, silicatos, mercúrio, hidrocarbonetos entre o composto do carbono. Ou seja, para esses que eu falei para vocês, do anexo 13, não precisa de ter medição, um valor. Simplesmente só de caracterizar através de inspeção no local de trabalho já é determinada a insalubridade. Tá certo? Só para você entender um pouquinho os 3 anexos, 11, 12 e 13. O 11 é os principais agentes que estão lá com os limites de tolerância descritos. O A12 é para poeiras, para sílicas, para poeiras minerais, que a gente já viu. Depois tem que fazer uns cálculos, a gente não vai aprender a fazer cálculo, mas só para você entender, eu vou apresentar a fórmula para vocês. E depois o anexo 13, ele fala de alguns aí dos compostos, também alguns compostos de hidrocarbonetos, e também fala aí do arsênico, carvão, chumbo, que não tem limite de tolerância, que é por inspeção no local de trabalho. E aí, vamos ver aí uns limites de tolerância, estabelecidos aí no mundo inteiro, aí, internacionalmente, e que, qual é uma tradução básica de cada um para nós aí, para o nosso linguajar, para nosso português aí, Então, o TLV, TWA, Time Wenger Ted Average, ou da tradução é o média ponderado no tempo. É muito próximo daquilo que a gente já viu lá do média ponderada nossa também. Então, de tradução média temporada do tempo, esse tipo de limite de tolerância representa uma concentração média ponderada no tempo para uma jornada de trabalho de 48 horas semanais e 8 horas diárias. Presta atenção. Acredita-se que se maior parte dos trabalhadores com repetida exposição laboral não venha a sofrer efeitos adversos. Ou seja, se acredita-se que através desse limite de tolerância, que a maior parte, se não for ultrapassado, a maior parte não vai ter efeitos adversos à saúde. E os restantes, mas é uma fase para pensar. É o que significa aí o TLV-TWA. E o TLV-STIL, Sharp Time Exposure Limit. De tradução, é um limite de exposição de curta duração. E
né, este limite representa o valor de concentração média ponderada para uma exposição de 15 minutos e durante a jornada de trabalho, não devendo ser ultrapassado em nenhum momento, né? Olha que interessante, muito próximo lá do nosso valor teto, se vocês prestarem atenção. E temos também o TLVC, que é o ceiling, né, de tradução, que tradução neste caso significa valor teto. Neste caso representa a concentração de agente químico que não poderá ser ultrapassada em nenhum momento da jornada. E aí nós temos o PIL, que é o Permissive Exposure Limit, Sponsory Limit. De tradução é limite de exposição permissível, né? E é limite de exposição permissível. Esses são estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores. Isso é mesma coisa que está na nosso anexo 11 da NR15, né? Um monte de limite, está lá também na CGIH e tudo mais. E temos também o IDLH. O IDLH, neste caso, o IDLH, ele é o de tradução imediatamente perigoso, a vida e a saúde. As atmosferas explosivas que a gente fala aí, né? Então, postos de gasolina, entre outras, aí são atmosferas explosivas quando contém esses agentes, né? Então, os valores de concentração do IDLH no Brasil são conhecidos como IPVS, né? Indicam que para uma exposição aguda para respiração, podendo haver ameaça direta de morte e consequências irreversíveis à saúde. Então, direta de morte porque pode ser uma explosão e tudo mais, e também para consequências irreversíveis à saúde, como por exemplo o componente do nosso combustível aí, né, que é que causa tantos agravos à saúde, né? Então, quando a gente fala o imposto de gasolina, a gente sabe que imposto de combustíveis de uma maneira geral, que tem esse tipo de trabalho, é uma situação de risco grave e iminente à saúde à vida e à saúde devido à concentração que pode transformar numa atmosfera explosiva e também para se respirado ou inalado por muito, ele pode levar a uma consideração de risco grave à saúde. Entendeu? E aí a gente vai para a adaptação dos limites de tolerância, né? Então, como a gente viu, tem muitos TLVs lá que foram retirados de órgãos internacionais, principalmente dos americanos, né? Então, a própria CGH, quando a gente pega todos os limites de tolerância, como a gente já viu, foram retirados da CGH e adaptados para a nossa realidade em 1978. Ou seja, desde lá não se teve alteração para muitas alterações para a nossa realidade. Muito pouco se fez. E os limites de tolerância estão, em teoria, muito atrasados. Enquanto a CGH faz alterações e melhorias constantes, a nossa NR15 ela ainda é de 78, os limites de tolerância de 78. Então, fica complicado. Então, para vocês entenderem um pouquinho aí, ó, a alteração dos TLVs com mudança de jornada adaptada para o Brasil foi possível através de uma expressão matemática, né, como eu falei para vocês, né, conhecida como fórmula de Brief e escala. Para obtê-las, é feito um cálculo de um parâmetro determinado, que é o fator de redução, e representa a influência e o aumento de tempo na jornada de trabalho, junto com a redução de tempo de descanso do trabalhador, né, que resulta numa redução do limite de tolerância, né? Então ele faz a redução da jornada de trabalho, que lá é um pouco menor do que a nossa, faz uma adaptação, ou maior do que a nossa, faz uma adaptação, e aí a gente trabalha com a redução faz a redução também da parte de limite de tolerância para adaptar essa jornada também, de acordo com a jornada faz o limite de tolerância também. E aí fica determinado para o período de trabalho semanal dos Estados Unidos, que é de 40 horas. A seguir você tem à disposição este modelo, que é essas fórmulas aí, ó. Então a gente não vai trabalhar essas fórmulas porque ela faz parte das aulas também de higiene ocupacional, mas só para vocês entenderem, LTH é igual a LT 40 horas vezes fator de redução, que aí é os números que a gente vai procurar no dia a dia, e o fator de redução aí é de 40 dividido por hora,
pela hora, né? Vezes 168 horas dividido por 128. Então, essa é, ou desculpa, 168 menos a hora, né, de trabalho, a hora, e também dividido por 128. LTH é limite de tolerância adaptado para a jornada a desejar, acima de 40 horas, LT 40 horas. É o limite de tolerância estabelecido referente a uma exposição de 40 horas. F-hat, né, que é o fator de redução hora, é a jornada, fator de redução. H é a jornada de trabalho semanal em horas. O H é jornada de trabalho. Tá bom? Então é um pouquinho do que a gente trabalhou hoje. Falamos um pouquinho dos limites de tolerância, falamos um pouquinho aí de adaptação desses limites de tolerância, os fatores e riscos contaminantes para o trabalhador. E a gente fica por aqui com a nossa aula, pessoal. Eu fico aqui, eu deixo meus agradecimentos especiais a você aí, que nos acompanha, que nos segue e que está aí disposto a nos ajudar. Deixe comentário, peça aula, peça um tema para a gente debater, para a gente conversar, que provavelmente eu vou dar uma atenção que vocês merecem e preparar um tema bem legal em cima daquilo que vocês deixarem de sugestão. Tá bom, pessoal? Então, antes de tudo, de vocês pararem de assistir, lá, se inscreva no canal simples, mas uma linguagem bem legal para vocês entenderem, não é difícil. E se quiserem também, depois de se inscreverem, deixa o like, né? Curta, né? Deixa o like, deixa o gostei aí, positivo, sinalzinho de mais aí, pra gente entender que tá tudo legal. Se tiver dislike também a gente vai entender também isso daí, todo mundo é passivo de críticas. E também ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima!